Olá, todo mundo, tudo bem? Então, nós estamos no final de um mês que é chamado de Setembro Amarelo e chama a atenção sobre o suicídio. E hoje a gente vai conversar sobre esse assunto, mas assim, eu não tenho a pretensão nem de esgotar, nem te dizer qual é o caminho certo, porque isso demonstra muita coisa, muita coisa. Mas eu queria te dar uma visão, até sistêmica das coisas, né? Sobre este assunto que de uns tempos para cá está em voga, mas é muito mais por conta da quantidade que pela primeira vez está se mostrando de pessoas que se suicidam. E como diria um amigo meu, o Fabiano, se suicidam não, pessoas que promovem a sua própria morte ou o suicídio. Uma das coisas que eu queria dizer para vocês é que tem muitas pessoas que acreditam que é o passo final de depressão. Mas o suicídio ele pode acontecer em vários momentos. Inclusive, quando você está num grau muito alto de alucinação. O suicídio também pode acontecer quando você também está com um grau alto de ansiedade. E o suicídio pode acontecer no momento em que você descobre que a sua vida, como vida, não faz sentido. Ele se dá, essa interrupção de vida se dá porque a gente já tem isso na nossa mente como uma forma de fim, né? Mas a gente não percebe que a gente estava numa barriga da nossa mãe e a gente saiu dali para uma outra vida. E a gente teve a infância e a gente saiu dali para uma outra vida, adolescência. E a gente morre várias vezes. Então, o suicídio é uma forma física de tentar mudar uma etapa que não deu certo, que não está dando certo. Algumas vezes na constelação sistêmica, a gente considera que o suicídio é uma lealdade à sua construção sistêmica. Ou seja, alguma coisa aconteceu nas gerações anteriores que gerou em você essa necessidade de pegar esta dor, resgatar e se sacrificar por alguém dentro daquele grupo. Outras pessoas têm a sensação de que suicídio é porque você está com uma tristeza muito grande. Quem está muito triste não se suicida. Quem está muito triste tenta ficar quieto. O suicídio é o vazio, é a desvalorização de quem você é demonstrar que está tudo errado e eu não tenho como resolver esse assunto. Então, antes de mais nada, você precisa compreender que estar nesta posição não significa exatamente que ele ficou muito triste. Por isso que existem pessoas que estão sorrindo, brincando, conversando e que de repente amanhã aparecem enforcado. Existem pessoas que esperam dizer assim, olha, cheguei até aqui, consegui construir minha família, construir meus filhos estão bem, não faz mais sentido eu estar aqui vivo, eu vou me matar. E existem pessoas que planejam esse momento para evitar algum tipo, aí sim, de um sofrimento. Ou você tem um filho especial e esse filho especial você está envelhecendo e você vai dizer com quem ele vai ficar. Então, morro eu e morro meu filho. Então, são posturas que é muito difícil a gente minimizar. Até nesse próprio vídeo eu dizer para você assim, esta posição e ponto, acabou. Mas são posturas de pessoas que têm motivos diferentes para se suicidar e que a gente não tem o direito de dar a ela um motivo. É porque foi fraco, porque não resistiu, porque... Gente, ele não teve forças de lidar com a vida. E isto é tão importante que é preciso a gente perceber na hora que a gente vai falar com alguém que esteja passando por um momento assim. É uma loucura a gente dizer assim, a gente não pode julgar, né? A gente conversando aqui junto com todo mundo e o Fabiano, que trabalha aqui comigo, comentou, a gente já julga, e é verdade.
Quando a gente diz a gente não pode julgar, é porque a gente já formulou um pensamento, a gente já julgou e a gente já condenou. Julgar é um ato humano. Eu vou julgar se essa comida é boa, se essa comida é ruim. Eu vou julgar se como açúcar ou não como açúcar. Agora, condenar é que é um problema. Então, se você condena um ato de suicídio, se você, pela sua construção religiosa ou pela sua forma de pensar, você condena esse ato, vou te dar uma dica. Não se aproxime de ninguém que esteja com tendência suicida, porque você só vai lá para piorar. Você só vai lá para dar a ela a sensação de que você consegue vencer o peso da vida e ela é fraca e não consegue. Então, vai ajudar muito você não chegar perto dela. Vai ajudar muito você não chegar e dar uma lição para ela. Não adianta. Se eu me sinto vazio, nada vai resolver. E tem uma coisa também que eu ouvi que me chamou muito a atenção. Se apegue com Deus. Também é uma palavra vazia. Porque onde estava Deus quando eu passei por aquele problema, por aquele abuso, por aquele estupro, por aquelas situações em que eu passei que eu não consigo parar de pensar que também foi culpa minha? Ele estava segurando minha mão enquanto eu estava sendo machucado, violentado, abusado. Ele estava segurando, estava dando para mim um travesseiro enquanto eu estava em cárcere ou coisa assim. Onde estava Deus? Então, se apegar com Deus também é uma construção vazia. Porque quando alguém chega ao ponto de querer tirar algo que pra gente é tão difícil, que é por isso que a gente tem medo de montanha-russa, de body jump, a gente não quer se machucar. E alguém dizer, não me importo, preciso me machucar, preciso isso, a minha dor é maior do que a necessidade de viver, significa que tudo faliu. Eu tenho uma dor emocional, eu tenho uma dor espiritual, que eu estou num momento discutindo sobre o valor de Deus. Eu tenho uma dor corporal, que ela é tão grande que ela faz com que eu não tenha vontade de resolver e remédio nenhum passou. A dor emocional, ela se dá com porquê da sua própria desvalorização. Deus não ligou para mim, Deus não cuidou de mim, Deus não me amou, porque meus pais também não me amam. Imagina, Deus vai me amar. Todas essas situações, elas precisam ser encaradas e revistas para a gente como familiar. Existem sinais, e o sinal é o vazio, é o mundo cinza, é o mundo do nada. Não incomoda, não me importa, não ligo. Essas pessoas, elas realmente não veem motivo para estar vivos. E dentro da constelação sistêmica a gente fala do fim, do fato de que se você como pessoa não se autoriza a ver o diferente, a ver outras opções de vida, a não estar com outro momento, é natural você querer o quê? Acabar, não tem mais novidade. O cérebro enjoa da rotina. E se você não consegue controlar nem sua própria rotina, qual é o objetivo de estar vivo? Então, é importante a pessoa também dizer para a pessoa que tem essa tendência de suicídio, é importante você dizer, não tem ideia do que você está passando. Eu não tenho como ter ideia. Mas você é importante, se não é para Deus, se não é para o seu trabalho, é importante para mim. Isto é talvez o primeiro passo. Na minha construção de vida de trabalho, eu já vi muitas pessoas se suicidando. E eu posso te dizer que às vezes a gente escolhe morrer. E não que ela se matou porque ela cortou os pulsos. Eu já vi alguns pacientes meus que já fizeram isso. Mas eles simplesmente decidiram por um caminho sem volta. De não obedecer. Eu tenho diabetes, eu não vou obedecer a dieta restritiva da diabetes. Eu tenho uma esclerose múltipla e eu vou esperar essa crise, estressar para esperar a crise para que ela interrompa minha respiração. E várias outras situações acontecem. E muitas delas, antes delas fazerem alguma coisa, elas vão chegar na minha mão e elas vão agradecer pelo tempo que estiveram comigo.
e vão. Vocês entendem que é difícil a gente falar sobre isso de uma forma não complicada. Mas se você tiver alguém que está comendo igual um louco, está em cima da cama, é enorme, não se levanta mais, está tudo estranho, uma obesidade mórbida ou alguma coisa que está levando ele, ele é diabético, mas ele continua bebendo e tal. Eu vou te dizer que é importante dar para ele a sensação de companheirismo, de amor. E é importante mostrar a ele que talvez ele esteja carregando um peso de uma construção ruim de família que começa com abusos e violências. E que talvez ele possa dar para a outra geração alguma coisa muito boa. É preciso a gente romper com o tabu de dizer que é simplesmente uma fraqueza ou simplesmente uma doença que levou essa pessoa a cometer o suicídio. É importante a gente dizer que talvez dentro do meu núcleo familiar existam tantas coisas que precisam ser debatidas e conversadas e dar voz para aquele ser que está ali vazio, para que ele possa ter diálogo com ele mesmo e com a família, talvez gere algum tipo de esperança de um mundo melhor. Você não vai ver, isso eu repito sempre, talvez nos outros vídeos a gente vai conversar muito sobre esta legalidade da família de mostrar, de procurar o diferente. Você não vai ver cão de raça vivendo por muito tempo sem algum tipo de doença. Mas você vê um vira-lata que, gente, até atropelado às vezes ele já foi e ele sobrevive. Porque buscar diferença, o vira-lata é uma mistura de várias raças. Buscar a diferença gera na gente uma força muito legal. A medicina tradicional chinesa, ela fala que nós somos feitos de 3 energias. A dos nossos ancestrais, da hora da concepção e do desígnio celeste. Essas 3 energias nos levam para frente. E você precisa alimentar-se dessa energia, ter orgulho das coisas boas e das coisas ruins e diminuir dia a dia o emaranhamento e os segredos familiares. Toda família tem um segredo e você precisa entender que um dos pontos mais interessantes é que toda pessoa que tem a sensação de suicídio, ela tem a sensação de que está sozinho, que está dentro de uma caverna sozinho. Mas até quando a gente está dentro de uma caverna sozinho, a gente pode encontrar ali uma esperança. Robinson Crusoe, ele tinha um índio sexta-feira. Elias, que era um profeta bíblico, foi para a caverna e foi alimentado por corvos. Paulo tinha alguém dentro, São Paulo, o apóstolo, tinha alguém dentro do presídio com ele. A gente só precisa perceber, não as coisas ruins, a nossa tendência a ver coisas ruins, ver a pessoa que nos fez mal, mas descobrir que a gente está cercado de um monte de gente que nos faz bem. Nuri, isso vai tirar o desejo de suicídio? Não, mas isso pode dar um fio de esperança para essa pessoa. Tá bom? Ficamos para a próxima. Grande beijo. Cuidem-se, por favor.